eu já estou na Clínica Frederico, estou aqui com o Dr. Fernando Frederico, urologista. Eu sempre falo, né, que as mulheres têm ginecologista e os homens têm urologista, porque nós temos que cuidar da saúde sempre. Mas isso, gente, é assunto para todos os dias e sempre alertando aos homens. Vão ao seu médico, façam exames, esqueça esse tabu, gente, isso é para quê? Desculpa, tá? Isso já é uma burrice. Então, o câncer está aí batendo na porta de todo mundo, muitas histórias, e nós temos que fazer o quê? É procurar o médico e fazer os exames, porque tem aquele ditado, né? O prevenido vale por 2. Então, meu filho, vamos fazer as coisas. Tudo bem contigo, Dr. Fernando? Tudo bem também. Eu tava com saudade, viu? Eu ia falar o mesmo, estava com saudade de você, do Denis também, sabe? Se encontramos aí no jantar da Alpecan, né? Graças a Deus, nos encontramos em festa. Com certeza, sabe? O importante é estar todo mundo com saúde, né? É verdade. E as meninas? Tão bem, sabe? Uma delas aprontou uma arte aí, tá com uns pontinhos na testa, mas faz parte de crescer. Que idade elas estão? 1 ano e 4. Gente, gêmeas lindíssimas, uma graça. Mas foi fazendo arte que ela bateu a cabeça? Foi fazendo arte, um pouquinho de descuido nosso também, aí acabou batendo no armário. É que a gente vai... Elas começam a caminhar e a gente fica... A gente relaxa um pouco, né? Tá independente já, né? Exatamente. Mas são bem, lindas. tá tudo tranquilo. Exatamente. Já tirou os pontos? Já tirou o ponto. Agora curativo mais uns 2 meses aí. E não pegar sol pra ficar cicatriz. E não pegar sol pra não ficar cicatriz. Porque se for, diz que o homem, tudo bem, né? Não se preocupa muito com isso. Mas as mulheres têm que cuidar, porque amanhã ou depois ela fala assim, por que você não cuidou, pai? Por que você não cuidou, mãe? Né? Então tem que cuidar da cicatriz, não pegar sol. Bom, hoje nós vamos falar então um pouquinho a respeito dos homens, né? Os cuidados. Os homens estão se cuidando bem, doutor? Tamires, eu tenho notado aí, depois que eu terminei a urologia, que tá melhorando um pouco, viu? Então o preconceito está diminuindo, ainda tem um pouco, é mais da geração antiga aí, de Sim. 1940 para baixo aí, sabe? Eles se cuidam menos, mas no geral já estão cuidando bastante, a mulher hoje está apoiando demais os homens, né, no cuidado, e as campanhas, né, principalmente a campanha o Novembro Azul, que tá na nossa cidade Agosto Azul, que o Rotary ajudou a encabeçar sempre, né? Mas com a informação cada vez melhor, tá melhorando um pouquinho sim, viu? Agora, a respeito do câncer de próstata, na verdade, nos últimos anos, que intensificou mais, né? Porque se falava mais da mulher e menos dos homens. Sim. Não é que nem que aumentou também os casos, né? Mas possivelmente o diagnóstico melhorou, né? Então, a procura ao médico mais precoce está levando ao diagnóstico do câncer e a cura mais fácil, né? Antigamente morria muitos pacientes com câncer de próstata. Eu queria também ressaltar só uma coisa que perguntaram, muitos pacientes estão perguntando, e no Fantástico mesmo saiu uma notícia que a Sociedade de Medicina da Família americana está querendo que não faça mais exame de prevenção de próstata, porque no segundo estudo deles não está mudando a mortalidade. Sinceramente, tomar muito cuidado com isso, sabe? A gente segue sempre estudos bem claros disso e tem que fazer exame de próstata sim, isso não existe, com certeza, sabe? Então, tomar muito cuidado com a informação, muitos pacientes estão perguntando, porque saiu no Fantástico, em rede nacional, que uma sociedade americana de medicina da família preconiza não fazer mais exames de próstata. Na minha opinião, é um grande absurdo isso, sabe? Então tem que tomar muito cuidado a população que assiste isso, filtrar bem isso, e é muito importante sim a prevenção ao câncer de próstata. Me faz lembrar a presidenta. Faça mamografia em 4 anos. É mais ou menos por aí, viu? É um absurdo. Eu prefiro nem comentar essas coisas, sabe? Prefiro nem comentar mesmo. Ultimamente, talvez até porque as mulheres estão se cuidando mais, mas ultimamente é aparecido muitos cânceres nas mulheres de mama. Né? Mais de mama, mas tem o de útero, né? Câncer uterino e coisa parecida. Nos homens tem acontecido também? Não, mais as mulheres ainda. No geral o câncer no homem está muito relacionado a hábito de vida, né? Principalmente o tabagismo. A gente pega muito em homem câncer de pulmão, a incidência ainda continua alta, a exposição inadequada ao sol também o câncer de pele, né? Que daí é tanto um homem quanto mulher. Mas como o homem geralmente lida mais com o trabalho braçal, principalmente na roça, essas coisas acabam tendo muito incidência de câncer de pele também, ele sabe? Não se preocupa em passar um bloqueio. Exatamente. Né? Se a mulher se cuida, já ela sabe, eu vou passar para proteger minha pele, ter uma estética um pouco melhor,
O homem já não liga muito, né? Então, aí no futuro ele vai sofrer bastante, né? E principalmente em regiões quentes como a nossa aqui, né? Mas no geral não tenho visto uma mudança no padrão dos cânceres em homem, não. O que a gente percebe realmente é a procura ao médico é cada vez mais frequente, então o diagnóstico está sendo mais precoce. Por isso tem essa impressão que está aumentando o câncer. Mas eu acho que sempre a incidência foi mais ou menos semelhante, né? Só que hoje a detecção é mais precisa e mais precoce, né? No teu consultório, porque vocês vieram de São Paulo, quando nós fazíamos matéria com frequência aqui, a gente até observava que às vezes os homens não procuravam muito a clínica. E hoje, os homens estão procurando mais? E quais são as idades que procuram a clínica? Não, os homens procuram bastante hoje, nossa população 70% é homem, mais ou menos, né? Aí varia bastante, tem os jovens, né, que daí tem muito relacionado às doenças sexualmente transmissíveis, né? Ejaculação rápida, essas queixas. A meia-idade aí pode começar a ter queixas de disfunção erétil, né, problema na ereção, preocupação com a saúde mesmo, a prevenção do câncer de próstata. E os pacientes mais de idade que já têm muitos problemas, não de câncer de próstata, mas os problemas decorrentes da hiperplasia da próstata, o crescimento. O paciente tem dificuldade para urinar, acorda muito à noite, a qualidade de vida está ruim, em decorrência do crescimento da próstata, o crescimento benigno da próstata, né? Então essa é a maior população nossa, acho que é essa, sabe? Que seria dos 50 anos aos 70, mais ou menos, sabe? Agora, o normal à noite para uma pessoa levantar, para um homem fazer xixi, por exemplo, quantas vezes é o normal? O aceitável, assim, desde que não tenha problemas de saúde, como diabetes, hipertensão, 2 vezes mais ou menos é aceitável, sabe? Até porque a mais que isso, a qualidade do sono piora demais. Eu sempre dou um exemplo, tem pacientes que chegam aqui comigo que falam que acordam 5, 6 vezes à noite. Se a gente contar que ele dorme 7 horas por noite, não tem sono nenhum, a qualidade de vida aí, durante o dia fica com sono, fica irritado, desconta muitas vezes na esposa. E realmente, aí muitas vezes é por conta da próstata, isso mesmo, aí tem que investigar um pouquinho melhor. Mas não câncer, geralmente não câncer, é a doença benigna mesmo, né? Agora, em quanto tempo os homens devem fazer o seu preventivo? Porque nós fizemos o nosso preventivo anualmente. E os homens, de que forma fica? Em relação ao câncer de próstata, o que a gente segue, né? A sociedade nossa, que é a brasileira de né? Urologia, é assim, se algum homem tem algum parente de primeiro grau com câncer de próstata, seria um pai, um irmão, um avô, 45 anos em diante, anualmente fazer o exame de prevenção, que é o toque retal mais o exame do PSA. Caso não tenha nenhum parente na família com câncer de próstata, é 50 anos para frente, pode começar. Aumentou um pouquinho a idade, antigamente era 40 anos, agora 45 se tiver fator de risco, que é o parente de primeiro grau, ou 50 anos sem fator de risco. O homem que passa por câncer e que faz a cirurgia, ele pode ficar impotente ou não? Geralmente quando a gente opta por cirurgia para câncer de próstata é porque o paciente é curável. Então a cirurgia só é indicada para pacientes que têm chance de cura. Quando o tumor já está avançado, existem outros tratamentos que não cirurgia, que a gente sabe que a cirurgia não tem benefício nenhum, né? Quanto à cirurgia de próstata, por mais que a gente use as técnicas mais modernas hoje, a cirurgia padrão ouro ainda hoje é a cirurgia aberta por corte, mas a gente pode fazer tanto por videolaparoscopia ou robô, que o custo aumenta muito e tem poucos lugares aqui no Brasil. Por mais que a gente melhore a invasividade da cirurgia, que seria o robô e a laparoscopia, a taxa de impotência é a mesma, é muito semelhante, tá? Então realmente a taxa é muito alta após uma cirurgia de próstata, porque na verdade existe um nervo, ele passa em volta da próstata e quando a gente faz a extração da próstata, para tirar o tumor, muitas vezes o nervo acaba indo junto. E tem uma coisa que eu acredito muito ainda hoje, que existe algum ponto oculto ainda da inervação da próstata que a gente não sabe onde que é. Porque tem várias cirurgias que a gente consegue preservar esse nervo e o paciente fica impotente depois. E tem cirurgias que são difíceis tecnicamente que o paciente fica bem depois, então não tem muita relação, né? Então acho que tem algum ponto oculto, um professor meu sempre falava isso, tem algum ponto que a gente não descobriu ainda que causa o problema de ereção, sabe? Mas a taxa realmente ela é alta, a taxa de impotência após uma cirurgia, mas hoje em dia é resolvível. Existem várias técnicas que a gente consegue resolver o problema da ereção. Então sempre falo ao paciente, é melhor a gente ficar impotente, mas estar vivo, do que a gente estar potente, mas não está aqui para contar a história depois para poder usar, né? Então eu sempre falo, não pense em relação à potência, à atividade sexual, porque tem como resolver depois. Se ficar alguma sequela, a gente tem como tratar isso depois no futuro. E é o grande medo dos homens. Muitas pessoas eles deixam de fazer o exame de próstata, não só pelo medo de ter um câncer, mas pelo medo que o câncer vai causar, que seria a extração da próstata, o que isso vai causar, que é a impotência. Então todo mundo, o homem em geral, tem medo de ter que tirar a próstata e ficar impotente depois. Mas tem solução, isso aí acho que não... hoje é um pensamento, é o próprio preconceito, eu acho que é um pensamento muito pequeno hoje para a gente ficar
vamos dizer assim, se firmar nisso, né? Eu sei que é muito importante para o homem a potência sexual, mas a gente tem como resolver isso aí depois. Importante é livrar o paciente do câncer. Sabe o que eu falo, doutor Fernando? Porque aqui nós estamos batendo um papo gostoso, descontraído, para que vocês possam entender também, vocês que estão em casa. Se a mulher passa por uma situação que ela fique impotente, né? Que ela não tenha mais vontade, ela entende mais fácil, é compreensível para ela. Agora, para o homem, não. Eu observo, que a gente conversa com tanta gente, né? E às vezes aquelas piadinhas, coisa assim, mas é mesmo? Sim. E as pessoas às vezes até brincam com isso. Porque como eu vejo o quanto que o homem dá importância para isso. Eu falo mesmo, e já falei uma vez contigo, doutor, a identidade do homem é isso, sabe? Ficou impotente, parece que o mundo acabou, não existe mais nada para ele. Gente, é o que o doutor falou, você está bem de saúde, você está vivo, agradeça a Deus de joelhos, né? Isso aí... Você vive muito bem sem também. A mulher vive, por que você não pode viver, né? Então eu acho que o homem tem um medo danado de ficar impotente e não é por aí. Eu tenho esse pensamento, né, doutor? Lógico, assim, o pensamento masculino é um pouco diferente mesmo, realmente, porque faz parte, desde que ele é pequeno, saber a virilidade dele, o Y dele vem da potência aí, né? Ele vincula muito isso. Mas hoje em dia tem como resolver. Raramente um paciente hoje vai ficar impotente depois de uma cirurgia de próstata. Ele vai ficar pela sequela da cirurgia, mas tem como resolver isso. Então ele vai... Hoje tem muitas soluções, sabe? Eu sempre falo a prótese peniana, é uma maravilha, sabe? Então, o paciente fica feliz da vida, ele tem um pouco de preconceito no início pela prótese, mas depois ele vê que é um artifício que a medicina causou, que traz para ele para dar um bem-estar na família, sabe? A mulher, mesma coisa, assim, eu sempre falo também das mulheres, né? A mulher, lógico, ela entende mais, na mulher é muito mais importante o carinho, tudo isso é importante. Sim, sim. Mas no fundo também, essa parte sexual também faz parte para a mulher também, sabe? Então, nisso, o homem ele se sente impotente em vários sentidos, né? Inclusive na cabeça dele não conseguir trazer o prazer para a esposa dele. Então, isso também causa um transtorno muito grande. Depende da cabeça do paciente, ele pode causar... A gente tem pacientes que às vezes falam que já pensaram em tirar a vida por causa disso, sabe? Então é muito complicado, sabe? Então realmente eu valorizo muito a queixa da impotência do homem, porque é importante para ele. Mas o importante é sempre frisar que tem como resolver essa parte da impotência e vai ficar bem, ele vai ficar curado do câncer e a gente garante que consegue ficar potente depois, porque a gente dá um jeito de ficar. Se precisar uma prótese peniana a gente usa, se precisar de medicação que auxilia, a gente tenta fazer, mas no final das contas a gente consegue um resultado bom. A respeito de próxima vez nós fizemos a matéria, nossa, deu uma repercussão muito boa. Existe, viu, homens? Existe a prótese e funciona sim. Quem colocou, que a gente sabe, falou que é um espetáculo, é muito bom. Agora, que tem o receio, tem, mas depois, diz que no começo é meio estranho, mas depois é uma barbaridade de bom, né? E as mulheres agradecem. Vocês têm feito essas cirurgias, doutor, por aqui? A gente fez até semana passada uma prótese agora, sabe? A gente tá com um volume até relativamente bom de pacientes que procuram. Demora um pouco para o paciente ele confiar, ter a confiança de usar a prótese. Primeiro ele pesquisa bastante. Geralmente quando o paciente tem impotência, ele já vem com a informação na cabeça, já porque ele pesquisou bastante pela internet tudo. Então é um medo inicial. No começo, realmente, como você comentou, é estranho, ele vai sentir um pouco estranho, porque mudou um pouco. Mas isso é questão de um mês depois, realmente o casal volta a ter um interesse um pelo outro, não fica cada um retraído de um lado do outro com vergonha de se procurarem, sabe? Muda muito a qualidade de vida da pessoa, sabe? Eu sempre brinco com os pacientes, né? Os pacientes que a gente põe a prótese peniana, eles literalmente viram nosso melhor amigo. É impressionante a satisfação que o paciente tem, sabe? E é lógico, desde que tem indicação também, né? Também, essa aqui não estou citando algo para começar a indicar a prótese para todo mundo. Tem que ter indicação muito precisa mesmo, porque é uma prótese que vai ficar o resto da vida com o paciente, né? A vantagem da prótese peniana, só que ela não é igual, por exemplo, uma prótese mamária, que a gente tem que trocar a cada 10 anos. A prótese peniana não tem nenhum estudo que fala que tem que trocar ela. A partir do momento que usou, que fique 50 anos com ela aí, vai ficar 50 anos, não tem problema nenhum. Então não precisa trocar essa prótese, né? Essa que é a grande vantagem, né? A partir do momento que coloca essa prótese, ele já pode estar em atividade, então, dentro de 30, 40 dias, mais ou menos, ou mais? Mais ou menos 30 dias, porque no começo sente um pouco de dor, tem que esperar cicatrizar bem. O grande problema é que é uma prótese, então a prótese a gente tem que evitar que o corpo rejeite. Então o paciente tem que assumir um compromisso muito sério com a gente, higiene muito adequada no pênis, da cicatrização. Se for diabético, tem que controlar o diabetes muito rigorosamente.
e um mês de atividade é pelo menos um mês de repouso sexual, porque o paciente geralmente que quer pôr a prótese, ele já quer amanhã já fazer cirurgia, amanhã já usar já para fazer um test drive já, né? E não é bem assim, né? Tem que ter calma um pouco, dá um mês ou menos, espera, a gente acompanha o paciente durante um mês, depois com a liberação médica a gente libera para poder ter atividade sexual. Antes da nossa liberação, sem nem pensar, sabe? Gostei do test drive, é bom demais, gente. Mas eu tenho certeza, se você estiver afim, vale a pena sim. Porque quantas pessoas que passaram, né, às vezes por uma cirurgia, ficaram impotentes, e homens novos aí de 40 anos, 45 anos, tá, né, começando a viver praticamente, que hoje as pessoas vivem até bastante, 90 anos, 100 e poucos anos, né? Então, vale a pena sim. Essa pessoa, por exemplo, que colocou essa prótese, é pessoa jovem ou já de muita idade? Se não me engano, o paciente deve ter em torno de uns 65 anos. Ai, que legal, assim, gente, colocar prótese, hein? Parabéns, hein? Eu acho que é mais ou menos essa idade. Geralmente a faixa etária que a gente... Se for pós-câncer de próstata, geralmente é essa idade, mais ou menos 60 anos pra cima, sabe? Que bacana, fico feliz em saber. Mas tem a faixa etária é mais essa. O paciente muito jovem tem que tomar muito cuidado. O paciente muito jovem com disfunção erétil, 40 anos, entre 40 e 50, tem que tomar muito cuidado, que é mais provável que ele tenha alguma coisa psicológica no meio. Então esse paciente tem que tomar muito cuidado para não indicar uma prótese, que esse pode cometer uma loucura depois. Então tem muitos pacientes que já procuraram a gente com 40 anos, com problema de ereção, já vieram, doutor, eu quero fazer a prótese, eu não indico geralmente, sabe? Porque se você estudar a fundo esse paciente, tem algum grau de problema psicológico no meio. Aí tem que tomar muito cuidado, porque depois que a gente fez a prótese, é definitivo. Então também tem que ter uma decisão muito boa do paciente. É lógico, ele vai assinar um termo, vai ter em comum um acordo, tudo, mas tem que tomar muito cuidado também, porque a gente pode induzir o paciente também. Então tem que tomar cuidado quando a gente fala com o paciente. Tem que esclarecer muito bem o que está acontecendo, o que vai ser a vida dele depois da prótese e qual que é a indicação de prótese. Porque o paciente muito jovem, sempre falo, vamos dar um passo para trás aí, que tem alguma coisa no meio associada que tem que tomar cuidado. E depois também, a matéria que nós já fizemos no passado com o doutor Fernando, é a respeito do comprimidinho azulzinho, né? Então começa a tomar muito cedo também, né? Chega a uma certa idade também, acho que deve dar algum problema, né? Os facilitadores de ereção aí, né, que o mais famoso, o azulzinho, né, não vou citar marcas, também ficaria meio chato, né, mas assim, eles só facilitam a ereção, eles só servem para pacientes que já têm uma ereção. Às vezes aquela ereção que não é completa, ele não consegue terminar a relação sexual, ou não consegue ter a penetração adequada porque tem uma parcialmente ereção, esse paciente pode responder a medicação. O paciente não tem ereção nenhuma, não vai responder. Isso é muito importante, que é o que acontece muito pós-cirurgia de próstata. Então esse paciente muitas vezes não responde à medicação. Só que assim, o que acontece muito com a medicação, a gente percebe os pacientes, ele acaba descontinuando a medicação, porque vamos supor que hoje ele queira ter uma relação sexual. Ele vai tomar medicação, mas e se a esposa não quiser, ela não estiver no dia dela? Aí ele vai ser aquela impressão que ele vai ter. Poxa, tomei à toa, é uma frustração. Sem falar que pode dar dor de cabeça, pode cair um pouquinho a pressão, tudo. Então o paciente em geral descontinua o remédio. Então não é que a melhor opção é a prótese peniana, pelo amor de Deus, não é isso que estou dizendo, né? Mas a gente percebe que o paciente que faz o uso contínuo de medicação, ele acaba descontinuando, porque ele fala, doutor, eu estou me sentindo um robô, eu tenho que tomar um remédio para funcionar. Então ele acaba se sentindo na hora e fala, mas não sou eu, é o remédio que eu estou tomando que vai fazer algum efeito, então no fundo... não vicia? O vício pelo menos não tem relato disso, né? Mas o que vicia, na verdade, é a mente do paciente. Ele vai acabar achando que se ele não tomar, não vai funcionar. E como essas medicações facilitam a ereção, uma parte importante da ereção nossa é o psicológico. Então, se a pessoa já está irredutível à medicação, não vai funcionar mesmo. Porque se a cabeça não estiver boa, não pode tomar um remédio que for que não funciona. Então, realmente, uma parte muito importante da ereção tem a ver com o psicológico. Tanto que muitos pacientes aí, o grande problema de ereção dele é um problema psicológico. Falhou o jovem, ele falhou um dia, tudo bem. Na segunda vez ele falhou, opa, aí o que a minha namorada vai pensar? O que minha esposa vai pensar? Aí ele já vai começar tenso na próxima relação sexual, ou seja, vai falhar, vai virar uma bola de neve. Então é muito disso. Então a parte sexual tem muito a ver muito a ver mesmo com o psicológico. Uma coisa que eu também sempre falo, o psicológico faz coisas, gente, então tem que cuidar muito disso. Eu acho que, às vezes, se a pessoa fala, numa situação dessa, procura um psicólogo, vai fazer terapia, né? Vai ajudar. Você tá achando que eu tô louco? E lá não vai, né? Porque o homem tem disso. Você matou a charada agora. Quando a gente explica para o paciente que uma parte importante, dependendo da idade do paciente, 50% ou mais é a casuística de problema psicológico no meio.
Só que na hora que a gente passa a informação do psicólogo, do psiquiatra, essa é a impressão que ele tem. Mas doutor, eu não sou louco, já muitas várias vezes, não tem problema, minha cabeça... Olha, eu tenho certeza que meu problema não é psicológico. Eles se negam, então o paciente ele é relutante a isso, sabe? E é que estatisticamente a gente sabe que o problema é esse, mas é muito difícil a gente conseguir tirar isso da cabeça dele. A cabeça já veio cheia, já ele quer uma solução. Com razão ou não, mas ele quer resolver o problema dele, ele quer voltar, a ter atividade sexual dele. É difícil, é um paciente difícil de tratar. Ainda tem que conversar, tem que explicar. Geralmente é multidisciplinar, tem que ter o psicólogo junto. O problema é ele aceitar. Então a gente tem algumas artimanhas aí para convencer ele, ou a gente entrar com alguma medicação para ajudar. Não a medicação seria o azulzinho, nada. É medicações que vão melhorar a parte psicológica mesmo, sabe? Então a gente acaba ajudando nesse sentido, tá? É um reforço. Exatamente, porque ele é muito relutante em procurar o psicólogo, já é relutante. Se falar psiquiatra, então pronto, aí já quer aí vai pro manicômio, alguma coisa que não tem problema, eles se negam aqui, aí ficam bravos com a gente, sabe? Então, coitado dos nossos colegas, os psicólogos e os psiquiatras, sabe? Porque não é bem assim, né? Então... Um abraço para o doutor Sebastião Maurício Bianco, meu amigo, um abraço para você. Mas é desse jeito, não, porque nós estamos sempre no meio de muitas pessoas, daí tem um jantar, tem um almoço, e sempre vem esse assunto, você sabe disso. Almoça, daí fica aquela, né, ali na mesa, contando história, um caso daqui, um caso de lá, e fala de fulano, fala de ciclano, um fulano assim, e é a realidade. O que nós estamos falando aqui é a realidade. Se falar para um homem, procura um psiquiatra, procura um psicólogo, misericórdia, não estou louco. Agora, o interessante, se você falar isso para uma mulher, ela vai perguntar, né, qual que o senhor me recomenda, quem que eu procuro, eu vou fazer sim, porque ela sempre procura atender o que o médico, o profissional fala para ela. E os homens levam para o outro lado. Nossa, eles desbancam, vocês já vão me internar lá e a minha esposa não vai me ver tão cedo. Mas não é por aí não, bem pelo contrário. Vai te ajudar e você vai levar a vida de uma forma bem mais light do que você imagina. A mulher, acho que a cabeça mais aberta, eu sempre falo, né? Defendo as mulheres mesmo, sabe? O homem tem aquela sentimento de autossuficiência, né? Então, o homem, por que eu vou precisar do outro? Eu consigo resolver isso sozinho. Eu não posso pedir uma ajuda para o outro. Se eu pedir uma ajuda, mas por quê? Eu tenho que resolver meu problema, né? Acho que é criação, né? A criação do homem é diferente da mulher mesmo. Então, a mulher já nasce com a mãe ensinando, já que vai precisar de um médico, vai ter um filho no futuro. Eu vejo a criação mesmo, a minha, eu com o homem e minha esposa com as nossas filhas, é diferente, sabe? Eu acho que eu sou muito coruja, muito carinhoso, sabe? Mas a mulher é diferente, sabe? O instinto é diferente, então tem as peculiaridades de cada sexo aí, né? Mas o homem realmente, o homem é muito relutante à mudança. Também acho. Qual o recado que você deixa aí para os seus amigos, seus pacientes, para os homens? Aliás, ele não atende só homens, não. O urologista atende as mulheres também, né? Sim. Toda via urinária, né, tanto de homem quanto de mulher, a gente trata. Mas sim, o recado que eu deixo sempre é faça o exame de prevenção, né, isso é importante. Cuidado com informações que estão surgindo aí, que chega só um pouco de absurdo, sabe? Mas eu acho que a prevenção é o melhor caminho e nós estamos aí perto do Hospital do Câncer para inaugurar agora. Acho que vai ser muito bom para a região, porque a gente sabe que o câncer também é um pouco difícil de tratar, porque o paciente oncológico é caro. E hoje em dia, com as condições que está no nosso país aí, essa roubalheira danada aí, cada vez está pior. Como que uma pessoa vai conseguir tratar um câncer hoje via privada, né? E com o Hospital do Câncer, a gente vai conseguir ajudar bastante os pacientes, a gente vai melhorar muito a nossa região. Que Deus te abençoe grandemente. Beijo para a doutora Marcela, Frederico, e para as meninas, a Luana e a Larissa, né? Quem que está com a testinha machucada? A Luana. A Luana. Luana, se cuida, Luana. E que Deus abençoe você e muito obrigado por esse tempo, por esse espaço que você deu na sua agenda, para que os nossos amigos, os homens, né, que sempre reclamam, Tamires, só fala das mulheres, só para as mulheres. Então, na medida do possível, quando os doutores podem atender a gente também, que a agenda é sempre cheia, porque eles não trabalham só no consultório, são cirurgiões também. Quando eles têm um tempinho na agenda, a gente procura. Então, sempre que der, eu vou estar levando para vocês alguma novidade, algum assunto interessante. Muito obrigada por esse espaço e assim que eu precisar, eu ligo de novo. Não, tá. Obrigado, Tamires. Estava com saudade também, realmente, sabe? Você e do Denis Epio de novo aqui, né? O Denis está atrás da câmera aí, né? Mas todo mundo conhece. Mas esses são sempre de casa, e são da família. Tá? Obrigada. Vocês também. Tá. Obrigado.